Deus. Abra a palavra de Deus no Salmo 56, eu quero compartilhar algo com você. Segunda semana da campanha, a resposta da fé. Amém, queridos? Segunda semana da campanha. As circunstâncias querem ouvir o que você tem a dizer. Aliás, querido, o céu aguarda, o inimigo aguarda uma resposta sua. A Bíblia diz que nós não podemos agradar a dois senhores. E a tua resposta vai agradar ou a um lado ou a outro. Eu decidi como salmista Davi. Eu vou fazer menção do nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Salmo 56. O verso de número 3 e 4. Somente os dois versículos. Diz assim a palavra do nosso Deus: no dia em que eu temer. No dia em que eu hei de confiar em ti. Salmo 56, verso 3 e 4. No dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus eu pus a minha confiança e eu não temerei. E eu não temerei. E eu não temerei. E ele termina dizendo, nesse próprio verso, a segunda parte: que me pode fazer o homem? Que me pode fazer o homem? Sobre essa palavra bendita que eu quero compartilhar com você o que o Espírito Santo disse a nós. Amém, amados? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Deus, pela presença de cada vida que está aqui. Em nome de Jesus, assim como o Senhor já disse, que a lágrima ela pode durar até uma noite inteira, mas eu penso que a alegria vem pela manhã. Que essa noite seja uma noite de alegria, seja uma noite de contentamento na vida dos meus irmãos, sabedores de que o Senhor é conosco, não há o que temer. Papai, fortalece a fé deste homem e desta mulher. Eles vieram num lugar bendito. Eu não estou dizendo isso pelas quatro paredes que há aqui, mas eu estou falando da reunião dos santos, da igreja representada na terra, da eclésia, onde a tua palavra diz que o Espírito Santo estaria. E se o Senhor está aqui, esse lugar é um lugar tremendo, é um lugar maravilhoso, é um lugar de fonte, é um lugar de mesa, é um lugar de proteção, é um lugar de abrigo, é um lugar de paz, é um lugar onde eu não devo temer. Faça com que isso realmente rompa no coração dos meus irmãos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Todo que crê, diga amém. Amém, meus irmãos. Queridos, os tempos, eles são difíceis. Amém? E eu diria para você que a tempestade, ela não tem vindo somente na casa do ímpio. Porque a tempestade, ela vem tanto na casa do ímpio como na casa do crente. Ninguém, querido, está ileso de passar por uma tempestade. É bem provável que na nossa caminhada, algumas delas nós vamos ter que enfrentar. Talvez você que entrou aqui essa noite, talvez você que esteja pela internet, esteja vivendo esse momento de um forte vento, de um abalo, de uma coisa que não é normal. De um dia que amanheceu totalmente nublado e que, se não bastassem a escuridão, o vento também começou a soprar. Até aí, querido, não há diferença, porque a Bíblia diz que tanto na casa do ímpio como na casa daquele que é servo do Senhor, a tempestade pode ser que ela venha. Mas é muito importante, querido, que durante a tempestade ou no início dela, você esteja bem posicionado. Do que você está falando, pastor? Eu estou falando da mesma palavra que o verso número 3, no Salmo 56, está dizendo. No dia em que eu temer. Nenhum de nós somos super homens, nem mulheres maravilha. Viu?
Não sei se você é desse tempo, os mais jovens talvez não saibam do que o pastor está dizendo. Ele está doido de novo. Não, querido, fique em paz porque é do meu tempo, viu? Quem é do tempo de Mulher Maravilha que assistia? Tá vendo? Ó, não é só eu não. E tinha Super-Homem também? E você acreditava, não acreditava, querido? A gente cria naquilo, amado. Mas depois nós fomos crescendo, Deus nos libertou e nós passamos a compreender que não há super-homem e super-mulher. Embora, querido, na ficção isso seja uma coisa que nós já conseguimos discernir que não existe, quando nós estamos se deparando com uma situação difícil, às vezes, de uma forma inconsciente, nós achamos que nós somos super-homens, super-mulheres. Alguns confundem, queridos, de serem servos do Senhor, de fazer parte de ministérios, de conhecer Deus, de saber onde é o esconderijo, de ouvir manifestações desse Deus, porque hoje eu ouço esse Deus falar, pastor. Às vezes, por ter experiências assim, nós achamos que nós não podemos ter medo. E esse medo, querido, que às vezes nós achamos que nós não devemos ter, quando ele aparece, nós tentamos esconder. Eu não vou demonstrar para o meu pastor que eu estou com medo, né? Afinal de contas, eu sou posicionado nessa igreja. Eu sou um intercessor. Eu sou um pastor. Diante do mundo, então, eu sou da igreja Filadélfia, mas não posso mostrar que eu estou com medo. Querido, eu vou dizer para você, medo não é pecado. E é bem provável, querido, que até o mais corajoso aqui sinta medo. O medo é uma reação normal de certas coisas que nós enfrentamos e iremos enfrentar na nossa vida. Medo de perda, medo de não conseguir resolver, medo de altura. Querido, há tantos medos, medo do cerco, pastor, a coisa tomou uma proporção. Há várias pessoas que têm esse sentimento. Mas é interessante, querido, que ainda que você seja alguém posicionado em Deus, que você compreenda que você não é um super-homem. Se é uma mulher, você vai dizer, você não é uma mulher maravilha. E se é homem, você vai dizer, você não é um super-homem. Diz aí para o irmão que está do teu lado, querido, você não... Você não... Aleluia. Ele não mandou eu dizer isso. Querido, Deus pediu para falar. Porque é importante que você saiba. Porque há momentos, querido, que você vai precisar identificar em você mesmo que diante dessa situação tão crítica e tão difícil, o medo é uma reação, às vezes, natural. Sentir medo, querido, não significa que você é mais de Deus ou menos de Deus. Mais crente ou menos crente. O medo, querido, é uma reação natural, embora ela precisa ser uma reação momentânea. O medo é uma situação natural, de algo que você vai enfrentar no dia em que eu temer, diz o salmista. O medo é uma situação natural, mas ela precisa ser momentânea. Para que o medo, querido, ele tenha sido canalizado de uma maneira certa. O que é isso? Quando eu sinto medo, eu preciso lançar fora esse medo. Foi assim que Jesus disse. Eu preciso compreender, querido, para onde é que eu vou olhar quando eu sentir medo. O que você disse? Eu estou dizendo, querido, o que é que você vai trazer para o teu coração? O que é que você vai trazer para dentro de você? Porque a Bíblia diz que os olhos são as janelas do coração. Amém? Quando eu sentir medo, o que eu devo fazer? Você deve abrir bem essa janela para encher o teu coração de algo, querido, que vai te trazer confiança. O que é essa ministração? Essa ministração é remédio para você essa noite. Amém, querido? Porque eu creio, amado, que entraram pessoas aqui, ainda que com medo escondido. Eu não estou falando para ninguém, mas a coisa é séria, eu estou com medo. Estou com medo que essa enfermidade termine em morte. Estou com medo que essa situação financeira acabe com tudo. Estou com medo que esse relacionamento, ele chegue num ponto que não existe mais conserto. Pastor, eu estou com medo. Embora não tenha sido essa palavra que talvez você tenha usado, mas o Espírito Santo que te conhece mandou te dizer, você está com medo.
medo que é natural diante de certas coisas na nossa vida. Porque o salmista, eu torno a dizer, ele disse, no dia em que eu temer, no dia em que eu tivesse medo, esse frio, esse coração trêmulo, essa coisa que me faz até suar, pastor, o que eu faço? Querido, você precisa abrir bem as janelas do teu coração. Você precisa olhar, querido, com perfeição para aquilo que te traz esperança. Eu hei de confiar em ti. É o que o salmista está dizendo. Quando eu tiver medo, no dia em que esse medo vier, eu tenho que olhar para ele. Querido, você precisa abrir os teus olhos em direção ao Senhor. Olhe para ele essa noite. Amém? Pastor, mas isso vai mudar alguma coisa? É claro que vai, já é o começo. Você precisa canalizar esse medo. Você precisa lançar fora esse medo. Você precisa dizer a verdade para esse Deus. O que são os teus temores, ainda que eles sejam ocultos e escondidos. A família não sabe. O marido não sabe, a esposa não sabe. Alguém precisa saber, que seja ele então. Que seja o Senhor a saber o que é que está temendo você. Porque segurar esse medo, querido, não vai fazer bem para você. Você precisa lançar fora esse medo. Diz amém. Eu não sei qual é o teu medo, o teu temor. Mas diga para o teu irmão, nós precisamos lançar fora esse medo. Aleluia, aleluia. O que é a coragem? Coragem é uma virtude? Não. Embora alguns dizem, a coragem é uma virtude, pastor, não é. A coragem é a resposta ao medo. O que é a coragem? É uma atitude. Não é uma virtude, é uma atitude. Coragem, querido, é aquele que está sentindo medo. E diante da situação difícil que é, ele toma uma posição, ele dá uma resposta. Eu enfrentarei. Isso é coragem. Coragem é uma resposta ao medo. Diga para o teu irmão, coragem é uma resposta ao medo. Aleluia. Eu vou dizer para o medo que eu vou desistir. Querido, isso é desânimo. Quando você dá uma resposta para o medo dizendo, eu vou desistir, eu vou largar, isso é covardia. Coragem é uma resposta para o medo. Eu vou te enfrentar. Coisa maldita, eu vou te enfrentar. Eu vou te enfrentar. Diga para o medo, eu vou te enfrentar. Olha bem para esse medo, querido, e diga, eu vou te enfrentar. Pensa nessa coisa que está tentando trazer medo para você. E diga, em nome de Jesus, eu vou te enfrentar. O que o céu espera de nós? Posicionamento. Quando as coisas, querido, elas vêm ao nosso derredor, quando a terra treme, quando os montes se abalam, diz a palavra de Deus, o céu fica com uma expectativa da tua posição. Do que você vai dizer diante dessa coisa? Querido, eu não estou dizendo que você não está com medo. E você nem precisa esconder que sente medo. Porque o salmista está dizendo, e eu vim aqui para te dizer também, você é um homem natural, diz amém. Você não é um super-homem, diz amém. Você não é uma super-mulher, diz amém. Ainda que você tenha cargos, ainda que você seja muito íntimo de Deus. Quem escreveu esse salmo é Davi. E ele tinha o coração segundo o coração de Deus. Então, não está no fato de ter medo, mas o que você vai responder para esse medo. Eu decidi, eu vou te enfrentar. Alguns dizem, eu vou ficar dentro de casa, e eu vou me trancar, e eu não vou me sair mais. Querido, sabe quem vai aplaudir você? O teu adversário. Porque de um lado há uma oposição esperando diante de tudo isso que você está enfrentando, qual é a resposta que você vai dar? Do que você está falando? Estou falando dessa campanha. Estou falando desse medo que nós sentimos e o que nós vamos responder para ele. Coragem, querido, é uma resposta, é um posicionamento. Coragem, querido, não é uma virtude, é uma resposta. É algo que eu decidi, eu vou te enfrentar, em nome de Jesus.
Em nome de quem? Ah, querido, é por isso que o salmista diz: em dia em que eu temer, eu hei de confiar no Senhor. Eu hei de olhar para o Senhor. Eu hei de encher de coragem a minha vida e de posicionamento, porque eu sei, Ele é comigo. Ele é com você. Ele é com a tua casa, Ele é com os teus filhos, Ele é com o teu casamento, Ele é com as tuas finanças, Ele é com a tua saúde, Ele é contigo. Há uma expectativa das trevas, que você desista. Há uma expectativa dos homens, e na maioria das vezes, querido, de verdade, até pessoas que estão ao nosso lado, elas têm mais contentamento em ver derrota do que vitória. Está no homem normal. O homem natural tem mais prazer, querido, na derrota dos outros do que na conquista dos outros. Não se engane, amado. Como povo santo do Senhor, como igreja eleita, o teu sentimento tem que ser o coração do Cristo, viu, amado? Se alegrar com a alegria do outro. Amém, amado? Mas eu estou falando de um homem natural. De um homem natural que olha e não tem prazer na prosperidade. De um homem natural que olha e que se alegra, querido, muitas vezes com a perda do outro. Os homens estão esperando algo. Satanás está esperando algo. O que você vai dizer diante dessa situação? Alguns servos de Deus estão escolhendo se trancar. Alguns estão dizendo: eu não quero muita conversa, pastor. Alguns estão se posicionando com um semblante de desânimo, de derrota. E dependendo da tua escolha, querido, o mundo vai colaborar e muito para que isso vire uma depressão. Se você está cansado, sobrecarregado, estressado, essa foi a mensagem ontem para os guardiões: vinde a mim e eu vos aliviarei. Toma o meu fardo, que é leve, que é suave, eu troco com o seu, que é pesado. Eu estou disposto a trocar o meu fardo com você. Mas vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Qual é a tua parte, igreja? Ir até Ele, ir até Ele, ir até Ele. É a mesma mensagem. No dia em que eu temer, no dia em que eu senti medo, pastor, porque a notícia foi tão terrível, que eu não sei o que fazer. Vinde a mim, eu vou te aliviar. Eu confiarei no Senhor. O salmista sabia, querido, dessa verdade que Jesus Cristo está dizendo: vinde a mim. Ele sabia. Eu penso que ele já tinha ido algumas vezes. No dia em que o medo chega, é importante saber para onde ir, querido, ainda que você não saiba o que fazer. Eu preciso saber para onde ir. Aliás, querido, não precisa responder não, mas aí no teu coração, diante de tudo isso, o que você vai fazer? Você tem que saber para onde ir. Em Deus eu louvarei. Depois de estar lá, querido, a posição. Aquele já está dentro. Ele já foi para lá. Ele já está junto dele. E ele diz: em Deus eu louvarei. E louvarei pela sua palavra, porque as palavras do Senhor têm sido palavras benditas, de ânimo, de cura, de fortaleza, de proteção. Tem sido palavras de amor para mim e para você. Querido, se há uma coisa que eu posso dizer em alto e bom som: não tem faltado palavra para a minha vida, não tem faltado palavra para a minha caminhada, não tem faltado palavra para cada dia, para cada passo que eu dou. Aliás, tem faltado palavra? Tem faltado palavra para você? Até dentro da caverna ele está te visitando. Até lá na caverna ele te visita. Onde você mora? Onde você mora mesmo, querido? Diz o nome aí da rua. João Pires Germano. Que número? 525. Que bairro? Mauá 2.
está louco de novo. Não, Ele está te visitando até lá. Ele está te visitando nesse endereço. Ele está te visitando nesse quarto. Querido, Ele não desistiu de você. Em Deus eu louvarei a sua palavra. Em Deus eu pus a minha confiança. Que coisa tremenda quando isso acontece na vida de um homem. Onde é que você colocou a tua confiança? Querido, onde é que você colocou a tua confiança? Em Deus eu pus a minha confiança. Querido, então vou te dizer, Ele não falha. Onde você colocou a tua confiança? Vou te dizer, Ele não falha. Onde é que você colocou a tua confiança? Eu vou te dizer, Ele não falha. Não falha. Eu estou falando uma confiança de verdade, viu, amado? Que em meio à igreja, onde está a sua confiança? Está em Deus. Que aí a coisa aparece na tua frente. Que coisa? Esse gigante, esse problema, essa situação. Aí, querido, é que você vai de fato dizer aonde está a tua confiança. Aqui, amado, é uma repetição de palavras benditas que nós repetimos um para o outro, que nós profetizamos um na vida do outro. Por que nós fazemos isso, pastor? Porque eu creio que no mundo espiritual isso vira água, água cristalina, que vai para dentro de você, que já ouviu tanta água, que é esgoto aí fora. Mas aqui há uma água que vem da fonte, que vem do trono de Deus, e quer lavar você por dentro, e quer lavar a tua mente, e quer colocar dentro de você algo que o Espírito Santo vai trazer para fora, na hora que você precisar. O que você está falando? Tá bom, amado. Estou falando de algo espiritual que acontece. A Bíblia diz, querido, que aqueles que vão se enchendo da palavra de Deus, é como um reservatório dentro de você, que na hora que precisar, você não precisa nem decorar, o Espírito Santo vai trazer para fora, e vai passar pela tua boca. Essa palavra bendita vai passar pela tua boca, e você vai responder coisas sobrenaturais, e você vai falar de um Deus que você não conhecia antes, mas agora Ele é vivo dentro de você. Jesus é vivo. Ah, querido, o que pode te fazer o homem? Diz o salmista. O que pode te fazer o homem? Por que ele responde com tanta certeza, pastor? Porque ele já olhou para o Senhor, ele já disse que ele sentiu medo, ele olhou para o Senhor, ele confiou, ele foi para dentro do esconderijo, ele disse, eu coloco a minha confiança nele, eu coloco a minha esperança nele. E aí, querido, ele olha de novo para as coisas do mundo, e ele diz, mas o que pode me fazer o homem? Quando é que nós temos esse sentimento de verdade? De olhar, querido, eu penso que ele está olhando para baixo. Quando há bem pouco tempo você estava olhando assim, ó. Mas esse homem, esse problema, essa situação, querido, porque o homem natural é cheio de engrandecer o inimigo. Mas o inimigo, mais o problema, mais o gigante, até que esse homem se rende. Até que esse homem, querido, ele diz de verdade o que ele está sentindo. Ele não é um super-homem, ele não é uma super-mulher. E ele diz para Deus, Deus, eu estou com medo. Jesus quantas vezes fez isso? Muitas vezes. Ele ia para junto do Pai dizer, Pai, estou angustiado. Eu dizia ontem para os guardiões, não há relatos bíblicos de orações de Jesus, a não ser a do Getsemane. Poucas menções, mas ele orava muito. A todo momento ele ia para junto do Pai dizer, Pai, eu penso que ele dizia o que estava acontecendo. Pai, a perseguição. Há homens querendo me trair. A minha família não acredita em mim. Pai, a oposição está muito grande. Até que no Getsemane, ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que ele estava fazendo aqui, ele estava descrevendo os seus temores. Ele estava dizendo para Deus, eu sou um homem natural. Mas ele foi corajoso. Se possível, passa de mim esse cálice.
O pai de alguma forma disse: não é possível. Então ele disse: eis-me aqui, daqui a pouco eu vou ser preso. Eu vou até o fim. Sentir medo, querido, não é pecado. Mas você precisa responder algo a este medo, a este problema, a essa coisa que você viveu e que te perturba tanto, que rouba a tua paz. Você precisa voltar a viver. Você precisa voltar a sonhar. Querida, em nome de Jesus, teu futuro vai ser glorioso em Deus. Eu estou dizendo de um futuro que Deus planejou. Você vai viver um futuro glorioso em Deus. Mas e a crise, pastor? A crise nunca foi impedimento. O gigante nunca foi impedimento. Então, para, querida igreja, de olhar o homem, os problemas dessa forma. Eu confiarei no meu Deus, que me pode fazer o homem. Que me pode fazer esse problema. Essa enfermidade quer tirar a minha vida. Se eu partir desse mundo, eu sou eterno. A morte não cessa a minha história. A morte não cessa a tua história. Diga para o teu irmão, mas diga de verdade: a morte não cessa a tua história. Quando é que nós teremos a capacidade de olhar as coisas como sendo menores? Eu não estou dizendo que não é difícil, viu, querido? Eu não estou dizendo que não é um problema. Mas diante do teu Deus, é nada. Diante do Deus que você serve, é nada. Diante do dono do ouro e da prata, é nada. Dá uma resposta hoje, querido, para esse gigante. Dá uma resposta hoje para esse medo. Amém? Amado, ouça com atenção essa frase. Se você guardar dentro de você, valeu ter estado aqui. Dá uma resposta para esse medo. Eu estou falando de uma oração, você e Deus. O salmista fez a escolha dele: no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus eu vou colocar minha confiança. E eu não temerei. Que me pode fazer o homem? O salmo da semana passada, o Senhor disse assim: diante das coisas, o que você vai fazer? Em quem que você vai confiar? O salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confiarei no Senhor. E eu farei menção do nome do Senhor. Que palavra é essa, pastor Ricardo? A mesma palavra. Uma palavra linear na nossa vida. É o Deus que não oscila. É o Deus que não tem sombra de variação. E que está dizendo para você claramente o que Ele quer de você. O que você vai dizer diante desse medo? O que você vai falar? Eu farei menção do nome do Senhor. Amém, querido?